negócio digital e sente que a equipe só trabalha quando você cobra? Se você saísse por 7 dias de férias, o que funcionaria no seu negócio? Se a resposta foi nada, eu preciso ser bem direta e sincera com você. Você não tem uma equipe, você tem ajudantes. E isso não é o suficiente para escalar. Se você quer faturar acima de R$100 por mês de forma consistente, sem abrir mão da sua liberdade, então você precisa conhecer o que eu chamo de a arte da escala. Esse é o nome do método de gestão que eu desenvolvi na minha aceleradora digital e que já implementei com dezenas de pessoas, dezenas de empresários que queriam faturar milhões, mas sem abrir mão da sua qualidade de vida e da sua liberdade. É por isso que nesse vídeo eu vou te falar do pilar A desse método, autonomia da equipe. Você vai entender como construir uma equipe que funciona sem você ficar cobrando o tempo inteiro, sem você ter que ficar ali olhando, pastorando a sua equipe. Você vai saber como fazer isso mesmo que você esteja hoje atolado aí no seu operacional, atolado apagando incêndio. É possível e eu vou te provar. Vamos lá? Muita gente acha que o problema do negócio, o problema da empresa, o motivo de não escalar é porque tá faltando gente, porque as pessoas que estão ali não são competentes, porque as pessoas não querem fazer as coisas, as pessoas não querem trabalhar, são preguiçosas e todo tipo de desculpa. Mas a verdade é que o problema não tá na sua equipe, o problema tá na falta de um método de gestão, está na falta da gestão dessas pessoas. A verdade é que o nosso sistema de educação não prepara ninguém para ser empresário. Ninguém para ser empreendedor, nem a escola e nem a faculdade. Cursos como direito, odontologia, medicina, engenharia e tantos outros que no final formam pessoas, formam cidadãos que vão empreender no final das contas, que vão ser autônomos ou que vão ter seu próprio negócio, não tem matérias que ensinam pelo menos um dos dois papéis principais de um dono de negócio: vender e gerir. E por isso muitas vezes os empresários acabam focando num terceiro papel, que é o papel de executor, aquele que faz a operação acontecer. Então, mesmo esse papel de executor sendo o mais delegável de todos, entre vender, gerir e executar é o mais fácil de delegar. Mas mesmo assim, não é de se espantar que a gente tenha a maior parte dos empresários focando justamente nessa função de executor. Mas se você quer faturar mais, sem ficar o tempo inteiro sobrecarregado, você vai precisar sim delegar essa execução, delegar essa operação. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar 5 passos para você ter uma equipe mais autônoma e finalmente parar de apagar incêndio na operação. E o primeiro passo já é um exercício. Eu quero que você pense agora, se você não tivesse ninguém na sua equipe, se fosse só você hoje no seu negócio para executar exatamente a mesma operação que você tem, quem você contrataria? Quais pessoas, quais cargos seriam cargos-chave para você ter hoje no seu negócio, mesmo que você não tivesse ninguém? Para trazer mais clareza a esse exercício, para você identificar quais funções você precisaria contratar hoje, eu sugiro que você faça o organograma do seu negócio. Um organograma pode ser feito no mapa mental, pode ser feito no papel, com post-its, como você preferir, como funcionar melhor para você. Mas faça o seguinte exercício: coloque ali no topo você e seus sócios, se você tiver sócios, então vocês ali no topo da empresa. A partir de vocês vão sair todos os setores da empresa, a partir de vocês vão sair todas as funções que atuam no seu negócio. Faça esse desenhe esse organograma e então identifique quais funções você ocupa hoje. Eu tenho certeza que você vai encontrar funções que você não deveria mais desempenhar e, pior, que outras pessoas poderiam desempenhar melhor do que você, mas você está usando seu tempo para fazer. Agora, com esse organograma na sua frente, você vai identificar mais fácil quais funções você delegaria hoje. Eu gosto de pensar sempre assim: se não tivesse ninguém na sua empresa hoje, nesse organograma aqui que você montou, nessa estrutura que você gostaria de ter na sua empresa, para quais cargos, para quais funções ou quais vagas você abriria um processo seletivo? Você vai identificar essas vagas e agora você vai fazer um outro exercício. Para cada vaga dessa que você identificou que vale a pena abrir um processo seletivo, mesmo que fictício, você vai descrever o cargo, você vai descrever essa função. Você vai fazer um descritivo de cargo. Aqui nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre como fazer um organograma, nem um descritivo de cargo, mas se você tiver dificuldade com essa etapa, pode deixar aqui nos comentários e aí eu trago outros vídeos mostrando detalhadamente, passo a passo, de como fazer esses dois processos na prática. Mas basicamente você vai desenhar as funções que você quer na sua empresa dentro do seu organograma, prioritariamente colocando em setores, então, por exemplo, setor de marketing, setor de vendas, setor de produto, setor e assim por diante. E para cada função que você escolher abrir um processo seletivo, você vai definir as competências técnicas que essa pessoa precisa ter, as competências comportamentais que essa pessoa precisa ter e o que você espera que essa pessoa faça ali dentro da sua empresa. Agora que você tem esse descritivo de cargo, você vai avaliar se a pessoa que você já tem na sua equipe, se você tiver para aquela vaga,
se ela realmente se encaixa para aquela vaga, se ela tem as competências técnicas, as competências comportamentais e se ela está cumprindo as expectativas que você tem para aquela vaga. Faça essa avaliação com sinceridade, pense sobre o que você sabe sobre cada pessoa que está na sua equipe hoje, entenda se ela realmente corresponde a esse perfil, se ela realmente corresponde a essa vaga. Às vezes você vai identificar que uma pessoa que você tem no cargo A se encaixaria muito melhor no cargo B, e aí você pode realocar essa pessoa e abrir um novo processo seletivo, se for o caso. Mas realmente avalie se cada pessoa que está hoje na sua equipe tem as competências necessárias para atingir as expectativas que você definiu para cada vaga. Agora é hora de definir como você vai fazer o alinhamento de expectativas com cada cargo. Porque às vezes você tem uma expectativa muito bem montada na sua cabeça, muito bem definida, para você é muito óbvio, mas para a pessoa da equipe isso não é óbvio, e às vezes ela não atinge a sua expectativa, não porque ela não é capaz, mas porque ela não sabe qual é a sua expectativa. E se você não comunicar realmente, falar com ela individualmente de preferência, qual é a sua expectativa para ela, qual é a visão que você tem para ela dentro do seu negócio, você mostrar que ela pode sim evoluir, criar uma carreira dentro da sua empresa, ela vai se sentir desmotivada, ela vai achar que ela não tem mais para onde ir. E ela muitas vezes vai achar que já está cumprindo exatamente o papel que você imaginou para ela. Então, faça esse alinhamento não só, isso é importante dizer, mas faça esse alinhamento não só quando você estiver contratando essa pessoa. Tenha uma rotina de conversa com cada pessoa, com cada funcionário, com cada setor da sua empresa, para mostrar como que você está evoluindo, como que essa empresa está evoluindo junto com essas pessoas. No livro Gestão de Alta Performance, escrito por Andrew Groove, que é um ex-CEO da Intel de muitos anos atrás, né, de quando a Intel deu aquela reviravolta, mas ele escreveu que todo líder deveria ter, pelo menos, uma reunião semanal, individual, com cada liderado. Eu já testei essa frequência individual em vários negócios e o que eu vejo é que ela funciona muito bem, sim, principalmente para cargos mais criativos. Então, por exemplo, editor de vídeo, designer, social media, cargos que as pessoas normalmente têm muitas ideias e até elas querem implementar tudo o que elas pensam, mas às vezes ou elas implementam ideias demais, novidades demais, e você tem que ficar sempre monitorando, ou melhor, balizando quanto de novidade você pode colocar dentro do seu negócio, ou ela realmente não implementa nada porque ela tem medo de você não gostar, ela tem medo de sair do roteiro, do briefing, e ela acaba se sentindo um pouco travada. Então, quando você tem essas reuniões individuais, você abre espaço para que ela te mostre referências, ela te mostre ideias, ela converse com você coisas que ela está querendo testar, e você vai descobrir que esse momento de reunião não vai ser algo chato, burocrático, muito pelo contrário. Você vai gostar de fazer isso, você vai conseguir ver que essa pessoa está cada vez mais motivada, mais engajada no seu negócio e cada vez mais trazendo novidades. Isso vai agregar muito para você e para o seu negócio. Por outro lado, para funções, para cargos mais processuais, principalmente se você já tem processos bem estruturados e se você não está passando por nenhuma novidade, ou seja, você não está com um lançamento novo de uma narrativa nova, você não tem um produto novo sendo lançado, ou o mesmo produto, então as dúvidas são mais ou menos as mesmas, os processos são muito parecidos, mudam pouca coisa. Então, para essas pessoas, aí a reunião individual já deixa de fazer tanto sentido. Nesse caso, você pode espaçar um pouco mais e fazer reunião quinzenalmente, por exemplo, em cargos como suporte ao aluno, quando não tem nenhum produto novo, né, quando já está tudo muito validado, ou até mesmo gestor de automações, quando você não tem muita novidade também acontecendo. Agora, de nada vai adiantar você ter definido tudo isso, né, ter esse alinhamento de expectativas feito de maneira frequente, se você não entrega os recursos que essas pessoas precisam para realmente cumprir as atividades no dia a dia e atingir aquela expectativa. É isso que a gente vai ver no passo número 3. Eu já vi muito empresário fazendo uma reunião semanal com toda a equipe. Não tem nenhuma reunião individual, não tem mais nenhuma outra reunião da semana. É só aquele dia, semanalmente, com a equipe inteira. Isso pode até funcionar, de certa maneira, dependendo do tamanho do seu negócio. Funciona muito bem pra gente por um bom tempo. Mas não é para sempre e não é em todos os casos. Por quê? Porque pode acontecer dessa reunião semanal virar uma espécie de cobrança de atividades. Então você falar, olha, fulano, essa semana tem atividade A, B, C, D para entregar, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí você vai fazendo isso para cada pessoa da sua equipe. Você concorda que não faz muito sentido? Fica todo mundo preso num horário para ficar falando de atividade de cada um, fica meio sem sentido. Você definitivamente não quer uma reunião que poderia ter sido um e-mail, uma mensagem ou um sistema de gestão. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sei que as metodologias ágeis ganharam muita popularidade nos últimos tempos, mas acredite em mim, você definitivamente não precisa ter reuniões diárias com toda a sua equipe
para ter uma empresa ágil, para ter uma gestão ágil. O que você precisa é de um sistema de gestão eficiente, um lugar confiável, atualizado em tempo real, acessível para todo mundo, fácil de utilizar, que todo mundo consiga ver exatamente o que precisa fazer, quando precisa entregar, quem é responsável. E ter lá todos os recursos, links, anexos, tudo que ela precisa para executar aquela atividade no prazo estabelecido. Se você tem um sistema de gestão como esse, uma dele é uma perda de tempo. E ninguém gosta de perder tempo, nem você, nem a sua equipe. Mas ter todas essas informações muito bem estruturadas e definidas em um sistema de gestão não significa que você não vai olhar para essas atividades, que você não vai revisar, que você não vai conferir, que você não vai de alguma forma gerenciar essas atividades. Não é porque você colocou uma lista de coisas a fazer com prazos responsáveis que tudo vai magicamente acontecer da melhor forma possível. A fada da gestão vai descer na sua empresa e fazer com que tudo seja flores. Isso não vai acontecer. Você precisa sim ter algumas atividades ali que você vai revisar, que você vai verificar se realmente foi feito de maneira adequada. Vão ter sim algumas atividades mais pontuais que você vai precisar revisar, que você vai precisar aprovar, mas não são todas as atividades e definitivamente não é a maioria das atividades. É sobre isso que a gente vai falar agora, mas antes eu quero te falar uma coisa muito importante. Talvez você esteja vendo tudo isso e pensando, eu sei que eu preciso disso, mas eu não consigo parar para implementar tudo isso sozinho. E é exatamente por isso que todo mês eu abro 3 vagas para minha consultoria 80/20. Esse é um acompanhamento estratégico em que eu e meu time mergulhamos no seu negócio, organizamos tudo que trava a sua escala hoje, criamos seus processos, estruturamos os seus processos e treinamos a sua equipe para que tudo comece a funcionar sem você ter que ficar ali o tempo inteiro na operação. Mas essa consultoria não é para qualquer negócio e nem para todas as fases de negócio. É por isso que o primeiro passo é a aplicação, o link está aqui na descrição, e também no QR Code caso você queira fazer a sua aplicação. E agora vamos para o próximo passo, passo número 4. Quando você realmente utiliza o sistema de gestão eficiente, coloca ali atividades, responsáveis, prazos e os anexos necessários, PDFs, recursos, links, você rapidamente vê que você não precisa revisar tudo, principalmente quando você tem os processos estruturados. Mas como a gente já viu aqui nesse vídeo, não é porque o processo está estruturado que a atividade vai ser feita 100% certa todas as vezes. Porque quem executa os processos são humanos, e humanos erram. Principalmente em atividades estratégicas em que, às vezes, o briefing não está 100% claro, ou às vezes você teve uma ideia diferente entre o momento em que você colocou a descrição da atividade e o fato dela ter sido realizada. Por isso, além dos processos, você precisa ter um fluxo de verificação e aprovação. Só assim você consegue garantir a qualidade de entrega dessas atividades mais críticas, dessas atividades mais estratégicas. E além de garantir a qualidade da entrega dessas atividades, esse fluxo também garante que você vai ter mais confiança na hora de delegar justamente essas atividades estratégicas, principalmente nas primeiras vezes. Você vai ver que você pode até criar ali um processo para aquela atividade, delegar, explicar para a pessoa, às vezes ela vai ter uma dúvida no meio da atividade, e aí você pode corrigir justamente no processo. É esse fluxo de verificação, aprovação e até de auditoria, eu diria, de processos, que você consegue melhorar esses processos, otimizar e cada vez menos ter que interferir na entrega final. Agora, se você realmente quer ficar o mínimo possível na operação, aí você precisa fazer o passo número 5, que é o mais negligenciado por todos os empresários, e aqui no digital é coisa de maluco. Mesmo no mercado tradicional, algumas empresas, pelo que eu acompanho no LinkedIn, notícias, etc., eu vejo que mesmo no mercado tradicional, os treinamentos estão sendo subestimados. Só que são justamente esses treinamentos que fazem com que realmente a autonomia aconteça na equipe, principalmente nos cargos gerenciais e estratégicos. Porque a nível operacional, o próprio processo e a revisão daquele processo, a revisão daquela atividade entregue, já pode ser suficiente. Mas a nível gerencial e estratégico, você quer que essa pessoa se desenvolva, você quer que ela seja melhor do que você quer que ela pense em coisas que você não pensou. E você pode, claro, sugerir livros, cursos, até vídeos aqui no YouTube que ensinem essa pessoa algumas determinadas habilidades, algumas determinadas competências, como a gente falou lá no descritivo de cargo. Mas se você não der a sua visão de dono, essa função gerencial e essa função estratégica vão acabar, de alguma forma, não ficando 100% alinhada justamente com essa visão de mundo, essa visão de mundo que você desenvolveu enquanto empresário, enquanto dono dessa empresa. A minha sugestão, se você ainda não pode delegar esse treinamento nessa gestão de pessoas, é que você comece a dividir a reunião semanal individual em 2 partes. Então, em uma semana, você foca ali 100% em entender o que está passando na vida pessoal daquela pessoa, entender quais são as dificuldades que ela está tendo, entender o que ela acha que pode melhorar dentro da empresa,
qual a parte da cultura que de repente ela não está 100% alinhada, que você sentiu em algum momento da semana anterior. Você pode perguntar para entender o que ela achou. É uma semana um pouco mais investigativa. Você vai fazer mais perguntas e obviamente vai ouvir muito mais também. E aí na semana seguinte você faz essa parte investigativa um pouco mais curta, faz só meio que como um quebra-gelo, e aí segue a reunião já com um treinamento com base nas dificuldades que ela falou lá atrás, na reunião passada, e também com o que você foi sentindo ao longo dessa semana. Esse contato semanal com você, mesmo que seja no momento investigativo, mesmo que seja no momento em que ela fala mais, vai fazer ela se engajar mais, vai fazer ela se motivar mais e vai fazer com que ela realmente entenda que ela pode crescer dentro do seu negócio. Porque se ela não faz isso, se ela não tem esse contato com você, ela pode ter com outros, entende? Principalmente no mercado digital, em que a gente tem muitas pessoas sendo contratadas como PJs dentro das empresas. Então, normalmente são pessoas que estão em mais de um negócio. E ela pode, sim, ficar mais atraída por outro e te deixar na mão. Se você não tem processos definidos, principalmente, você vai ficar na mão mesmo. Você não vai conseguir substituir ela rápido. Quando substituir, você vai ter que treinar tudo de novo, porque você não tem processos, então você mesmo tem que treinar tudo de novo. Por isso eu repito, não subestime os treinamentos. É nesse momento em que você vai criar muito relacionamento com as pessoas que trabalham para você, principalmente, de novo, as funções mais gerenciais e estratégicas. E é nesse momento também que você pode criar processos de uma maneira um pouco mais intuitiva, uma maneira um pouco mais dinâmica, eu diria. A maioria dos empresários enxerga o processo como algo muito burocrático, muito fechado, muito chato. Mas a verdade é que se você grava a sua tela mostrando como fazer alguma coisa para alguém, tirando todas as dúvidas ali da pessoa, e você salva essa gravação no Drive, por exemplo, isso por si só já é um processo. Então, se outra pessoa precisar substituir, se outra pessoa entrar no lugar dessa, você consegue facilmente passar esse treinamento novamente, sem ter que fazer tudo de novo. Então, o treinamento é uma das ferramentas mais poderosas para você acelerar a senioridade da sua equipe e motivar cada vez mais as pessoas a crescerem junto de você e do seu negócio. E se você chegou até aqui, você já entendeu que o problema não é só a execução, é a gestão estratégica. O seu negócio precisa de processos, a sua equipe precisa de direção e você precisa de clareza e de tempo. Então, se você quer avançar com mais liberdade, parar de apagar incêndio e escalar com mais liberdade, preencha o diagnóstico, ele é gratuito. Ao final, você recebe também um plano de ação bem objetivo, focado no seu momento. E se você estiver no momento certo, eu também entro em contato com você para a gente avançar nos próximos passos da consultoria.